Olá, meus alunos do terceiro ano, estamos de volta. Bom, vamos entrar agora no assunto, né, do cálculo de volume, certo? Do cálculo de volume de figuras. Princípio de Cavalieri, né? Por que esse título? Esse princípio é realmente muito importante para a matemática. Graças a ele, nós temos as fórmulas para o cálculo de volume de figuras, certo? Então, hoje, vamos ver um resumão de duas figuras, né, de prisma e de cilindro. E por que desses dois? Porque eles dois têm a mesma fórmula, certo? Do cálculo de volume. Então, vamos lá. Bom, mas o que seria volume? Volume é o espaço, né, que um objeto ocupa. O que está dentro, né, do objeto. Então, isso é o volume. Mas e aí, como é que a gente calcula o volume do prisma? Nós temos que fazer o produto de área da base vezes a altura. Então, a gente tem que calcular primeiro a área da base, né, de um prisma e depois multiplicar pela altura dele. Aqui eu coloquei essa imagem, né, de caixa de leite. E a gente pode perceber, né, que no prisma nós temos 3 dimensões, certo? Então, nesse caso aqui, dessa caixa, a base, né, a base dela é o quê? Um retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, ou seja, A vezes B. Então, isso é a altura. E para a gente calcular o volume, basta multiplicar isso, né, pela altura de toda a caixa, certo? De toda a caixa. Ou seja, para a gente calcular, né, o volume de uma caixa, por exemplo, nesse caso aqui eu trouxe uma caixa, né, que é um prisma, é o que nós chamamos de prisma, certo? Uma caixa, um exemplo de prisma. Basta a gente fazer A vezes B vezes C, porque A vezes B é a área, certo? É a área da base do prisma. E C, nós chamamos, é a terceira dimensão, não é isso? A altura da nossa caixa, a altura do prisma. Então, A vezes B vezes C, a gente já calcula o volume, né, de um prisma. Nesse caso aqui, né, dessa caixa. E nós temos, né, dois prismas especiais, certo? Nós temos dois prismas especiais, que é o paralelepípedo e o cubo, certo? Então, o paralelepípedo, né, como eu acabei de falar, basta a gente fazer o produto das 3 dimensões, A vezes B vezes C. Porque A vezes B, na verdade, é o quê? A área da base, certo? Daquele prisma. E o cubo? O cubo também são 3 dimensões. Então, basta a gente fazer A vezes B vezes C. Porém, num cubo, todos os lados são iguais. Então, basta fazer A vezes A vezes A, certo? Já que todos os lados são iguais. E A vezes A vezes A é a mesma coisa que A ao cubo. Então, essas duas fórmulas é bem mais fácil, né, para a gente sempre lembrar. Não dá para esquecer, né? Então, no cálculo desses dois prismas especiais, né, o paralelepípedo, basta calcular o produto das 3 dimensões. E para o cubo, fazer A ao cubo. Certo? E aqui eu tenho a imagem, né, do paralelepípedo e aqui a imagem do cubo. Bom, e o volume do cilindro? Como é que a gente calcula o volume do cilindro? Como eu falei, é a mesma fórmula. Área da base vezes a altura. Porém, num cilindro, a base é o quê? É um círculo. Então, a área da base vai ser o quê? A área do círculo, que nós acredito que vocês já estudaram, né, em séries anteriores, que a área do círculo basta fazer, né, πr ao quadrado. E aí a gente multiplica pela altura, né, do cilindro. A altura do cilindro é dado pelo encontro, né, do vértice, né, o vértice do que é o ponto, o vértice, né, central do círculo, certo? Até a sua base. Então, essa altura, né, do cilindro. Aqui eu trouxe a imagem de um cilindro, certo? E temos também a mesma figura, né, aberta, digamos assim, com todas essas partes, né? Então, o círculo que compõe, então, nós chamamos de R o raio, certo? O raio, né, da circunferência, do círculo. A base
né, essa parte lateral, certo? Essa base não, essa parte lateral do cilindro é o que? Um retângulo, certo? E as bases, né, são círculos. Então, para a gente calcular o volume do cilindro, basta fazer a área da base vezes a altura. Ou seja, a área do círculo vezes a altura do cilindro. E aqui eu trouxe também mais uma figura, né, de cilindro, mais uma representação do que é o cilindro. Então, vamos encerrar o nosso vídeo por aqui, né? Como eu falei, seria mesmo um resumo, um resumão mesmo, né, do cálculo do volume de cilindro e de prisma.